Por favor, com base nesse texto, eu quero ministrar subordinado a um tema. Repete assim comigo: primavera, verão, outono e inverno. Quatro fases na vida cristã. Quem veio aprender a palavra do Senhor nessa noite, levante as suas mãos e glorifique o nome do Senhor. Quem crê que o Senhor vai continuar falando profundamente ao coração da igreja, com as suas mãos levantadas durante alguns segundos, glorificando o nome daquele que vive e que reina para todo sempre. Cadê você que veio adorar a Jesus nesta noite? Cadê você que veio que nos trouxe aqui neste lugar? E nós já sentimos uma glória tão tremenda aqui desde quando nós adentramos aqui. Que poder de Deus maravilhoso, que glória tremenda! Bendito o nome do Senhor. Permaneça com a sua Bíblia Sagrada aberta. Pastor Moisés, por bondade, fala-me até qual horário que eu prego. O horário que o Espírito Santo falar. Até o horário que o Espírito Santo de Deus falar. Pastor Alain me deixou à vontade. Os irmãos, não se preocupem, a gente vai terminar no horário certo. É às 9 horas que termina. Em 47 minutos a gente vai entregar aquilo que o Senhor nos proporcionou nessa noite. Glória a Deus. Irmãos, a palavra do Senhor é ela que nos liberta. João capítulo 8, versículo de número 32, nós bem conhecemos. Jesus falou: conhecereis a verdade, a igreja completa. Aí quando chega no mesmo Evangelho de João, no capítulo 17, versículo 17, o Senhor Jesus, na oração sacerdotal, ele diz: Pai, santifica-os na verdade, a igreja completa, a tua palavra é a verdade. Cadê você que está com a palavra de Deus em mãos nesta noite? Levanta a tua Bíblia assim durante alguns segundos e repete assim: em minhas mãos está a palavra da verdade. É ela que me liberta, é ela que me cura, é ela que me edifica nesta noite. Então fica com a verdade aberta, por favor, para a gente refletir um pouco sobre este tema que eu proponho à igreja nessa noite. 4 fases na vida do cristão, ou 4 estações da vida na qual nós passamos. O texto na qual nós acabamos de ler, daqui a pouco nós estaremos entrando no contexto propriamente dito desse texto, mas chama-nos a atenção este versículo 21, que eu repeti com a igreja, vou repeti-lo novamente, quando Paulo fala a Timóteo: procura vir antes do inverno. O que Paulo falou para Timóteo, igreja? Procura vir antes do inverno. Quando eu li este versículo, o Senhor, por sua graça, por seu amor, por sua misericórdia, ministrou em meu coração essa palavra que apareceu aqui, essa estação do ano, inverno. E quando apareceu a palavra inverno, a sua mente, dentro do raciocínio lógico, já começa a imaginar as outras estações do ano. Quais são as 4 estações do ano, igreja? Primavera, verão, outono e inverno. Paulo fala aqui sobre o inverno. Então o Senhor ministrava em meu coração que essas 4 estações do ano representam fases na vida em que passamos. Nós vamos observar que cada uma dessas fases tem uma característica, cada uma dessas fases tem uma peculiaridade, e que quando a gente traz para a nossa vida, nós vamos ver que elas se encontram. Por exemplo,
A primeira fase na vida em que passamos é essa primeira estação que nós citamos, a primavera. A primavera tem duas características principais. Repete assim comigo: a primavera se caracteriza pelas flores e pela alegria. Não é verdade? Quando você lembra de primavera, qual é a primeira coisa que você lembra quando vem à sua mente? Primavera te lembra de flores, primavera te lembra de alegria. Eu até falava aqui para o evangelista Alan Calixto, quando as crianças louvavam ao Senhor, todavia me alegrarei. Eu falei, o Senhor já confirmou a palavra. Oh meu Deus do céu, cadê você glorificando o nome do Senhor? Qual é o significado dessa estação na minha e na sua vida? A primavera representa o início de tudo na nossa vida. Você imagina a sua vida agora dividida em três partes. Imagina a sua vida familiar, a sua vida profissional e a sua vida espiritual. Imagine agora o início de tudo nessas três áreas da sua vida. Cadê aqueles que estão aqui que são casados? Levante as mãos, louvado seja o nome do Senhor. Hoje você é casado e muito bem casado com a sua esposa ou com o seu esposo. Mas há 5, 10, 15, 20, 30 ou 40 anos atrás, no início, vocês não eram casados, vocês eram namorados. Repete assim comigo: no início de um relacionamento é a primavera. É só alegria, tudo são flores. Oh meu Deus do céu, cadê você já entendendo aqui nessa noite essa mensagem? No início de tudo é tudo flor, é tudo alegria. A esposa não vê o defeito do esposo e vice-versa, o esposo não vê o defeito da esposa. No início de tudo, primavera, só flor, só alegria. Pense agora na outra área que nós falamos aqui, na área profissional. Lembra quando você estava desempregado, passando aquela prova, aí o Senhor vai e abre aquela porta? Que maravilha de porta de emprego! No início, quando você começa no emprego, é a primavera, tudo são flores, é só alegria. Você não vê defeito no patrão, você não vê defeito na empresa, você não vê defeito no colega, você não vê defeito em ninguém. Na primavera, tudo são flores, é só alegria. Pergunta para o seu irmão, não é verdade? Amém? Início de tudo é maravilha, tudo são flores, é só alegria. Lembra agora no outro aspecto que nós falamos, eu falei que a gente estaria falando de três aspectos: o familiar, o profissional e o espiritual. Quem aqui lembra quando você recebeu a Cristo como seu único e suficiente Salvador? Meu Deus do céu, que coisa linda! Lembra quando você entrou pelas portas da casa do Senhor, com as suas mãos cansadas, você estava triste, mas quando você recebeu Jesus na sua vida, o primeiro amor, a primavera, era tudo flor, era tudo alegria. Você não via defeito no ministério, você não via defeito no pastor, você não via defeito na irmã do círculo de oração, você não via defeito em nada e nem ninguém, porque, repete assim comigo, no início tudo são flores, é só alegria. Oh meu Deus do céu, cadê você que começa a entender a palavra do Senhor aqui nessa noite? Mas eu falei que são quantas estações, quantas fases? Nós falamos da primeira, que é a primavera. E o interessante é que o termo em si, primavera, já traz a ideia de primazia, algo que vem primeiro. Primavera quer dizer nada mais nada menos do que o primeiro verão. Ou seja, é uma estação quente também, mas que vem antes do verão. Então, depois da primavera, qual é a próxima estação que vem? Verão. Repete assim comigo: o verão ainda é uma fase boa na nossa vida. Oh meu Jesus querido, o verão traz uma característica tremenda. Qual é a principal característica do verão? Repete assim comigo: o verão. Meu Deus, está muito fraco. Toda a igreja em alto e bom som. O verão é a estação
mais quente do ano. Oh, meu Deus do céu, cadê você já entendendo aqui nessa noite que o Senhor está falando para cada um de nós? Vamos voltar àquelas 3 áreas que nós falamos. Na área familiar, quando você começou a namorar com seu esposo, com a sua esposa, casou, maravilha. Na primavera, tudo são flores, só alegria. Você entra no verão, que estava bom na primavera, fica melhor ainda. O amor está quente, está aquecido entre o casal. Cadê você que continua no teu verão, na tua vida familiar? Pode glorificar o nome do Senhor. Aí você olha no verão, na parte profissional, meu Deus do céu, o que estava bom na primavera, o primeiro amor, a alegria, fica melhor ainda no verão, porque você começa a fazer curso, você começa a crescer na empresa, você vai aquecendo a sua profissão, você vai crescendo mais e mais, e Deus vai trabalhando na tua vida. E na área espiritual, meu Deus do céu, o negócio fica melhor ainda. Você, quando recebe Jesus na sua vida, lá no começo de tudo, na primavera, só flor, só alegria. Aí você começa a buscar ao Senhor nas consagrações, nas vigílias, sobe o monte, e o Senhor batiza você com o Espírito Santo. O que estava bom na primavera fica melhor no verão. Você fica um crente aquecido na presença do Senhor. Cadê você que tem esse aquecimento no verão aqui neste lugar? Cadê você que quer que o Senhor continue abençoando a minha e a tua vida nessa noite? Cadê você que quer que o Senhor nos trouxe aqui para ouvir esta palavra? Se você está na primavera, está no verão, permaneça, porque essa é a fase boa da nossa vida. Mas nem só de fases boas nós passamos. Amém? Amém. Repete assim comigo. A vida. Faz assim, ó, tem altos e baixos. Então no começo tudo é flor, tudo é alegria. Você entra no verão, maravilha, as coisas vão se aquecendo. Mas aí tem uma fase difícil. Depois da primavera, depois do verão, qual é a próxima estação? Outono. Fala para o seu irmão, cuidado quando chegar nessa estação. Oh, meu Deus do céu, qual é o significado dessa estação ou desta fase na minha e na sua vida? Interessante que o outono, uma das características principais do outono, repete assim comigo, o outono é a estação dos ventos. Oh, meu Deus do céu. Vira para o seu irmão, pergunta para ele, está começando a entender o que o Senhor está falando para cada um de nós aqui neste lugar? É uma maravilha a primavera, glória a Deus, só flor, só alegria. É uma maravilha o verão, você está se aquecendo. Mas quando você chega no outono, o outono ele é uma estação ou uma fase na nossa vida de decisão. Por quê? É justamente no outono é que vem os ventos. E quando o vento vem, ele bate na árvore. E todo fruto que está podre, toda folha que está seca, ela cai para poder brotar novos frutos e novas folhas. Então, o outono, melhor dizendo, é aquela fase que vai ser o tudo ou nada na minha e na sua vida. Por quê? Como eu falei, o outono se caracteriza pelos ventos. Porque você vai observar que o outono é nada mais nada menos do que uma estação de transição. Ou seja, a terra sai da sua quentura para poder ir para a sua frieza. Mas entre a fase quente e a fase fria, tem essa fase intermediária, onde as temperaturas começam a se encontrar e começa a ter aquelas correntes de vento. Isso traz algo tremendo na minha e na sua vida. Repete assim comigo. Existem situações na nossa vida que são verdadeiros ventos. Oh, meu Deus do céu, quem já passou vento na tua vida aqui? Quem já passou vento na tua vida? Saiba de uma coisa, o Senhor está permitindo que você chegue nessa estação do outono. Porque quando você chega nessa estação do outono, é que você vê de fato e de verdade quem é você, tanto na família, quanto no trabalho, quanto na vida espiritual. Mas saiba de uma coisa, se o Senhor permitiu que o outono chegue na tua vida, glorifica o nome do Senhor, sabe por quê? É nessa estação que Deus começa a forjar a minha e a tua fé. É nessa estação que o Senhor começa a fortalecer a nossa vida. Então, ainda que você esteja
passaram por vento, que passaram por essa estação. O primeiro que eu quero citar nesta noite, depois quando você chegar na sua casa, abra a sua Bíblia em Mateus capítulo de número 14, a partir do versículo de número 22. Você vai ver a seguinte cena, a seguinte narrativa bíblica. Os discípulos estavam ali no barco e de repente uma grande tempestade começa a assolar ali aquele mar e eles veem Jesus andando por cima das águas. Interessante que um fala para o outro, é um fantasma. Aí Jesus disse: não temas, sou eu, meu Deus do céu. Eu começo a entender algo interessante nessa passagem. Irmãos, quando vem ventos na nossa vida, às vezes a gente confunde Jesus com o fantasma, meu Deus do céu. Às vezes a gente fica tão apavorado porque o vento balança o barco para lá, balança o barco para colar. Aí quando Jesus está se aproximando, a gente confunde ele até com o fantasma. Foram o que os discípulos fizeram. Mas Jesus falou: não temas, sou eu. Nessa noite Jesus diz para mim e para você: não temas, sou eu. É Ele que está vindo sobre as águas para poder te socorrer. Agora é interessante o seguinte: quando Pedro ouviu Jesus falar, não temas, sou eu, Pedro imediatamente, repete assim comigo: Pedro, na primavera, tudo era flor, tudo era alegria. Repete em alta emoção: Pedro, no verão, super aquecido, super crente. O que ele fala? Senhor, se és tu mesmo, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. Repete assim comigo: o crente, na primavera e no verão, ele passa por cima das águas. Oh, meu Deus do céu. Cadê você que está passando por cima dessas águas aqui? O vento pode estar vindo, as águas estão vindo, mas você está passando por cima das águas. Aí Pedro, todo alegre, todo afoito na primavera, todo alegre lá no verão aquecido, foi por cima das águas. Mas aí quando você chega em Mateus capítulo 14, versículo de número 35, diz que, repete assim comigo: Pedro, eu não ouvi toda a igreja, Pedro, sentiu o vento forte. Meu Deus do céu. Pergunta para o teu irmão: tu já sentiu o vento forte alguma vez na tua vida? Cadê aqueles que são só os humanos aqui? Levanta as mãos e glorifica o nome do Senhor. Só quem já sentiu o vento forte na tua vida. Quando Pedro sente o vento forte, ele tira os olhos de Jesus e começa a olhar para a tempestade, começa a olhar para o mar bravio, começa a sentir aquele vento. Sabe o que eu entendo com isso, meus irmãos? Quem sentiu o vento forte e desfocou de Jesus não foi o pastor Ezequias, não foi o Alan Calixto, não foi um dos irmãos que estão aqui, foi o apóstolo Pedro, que estava pertinho de Jesus. Se Pedro sentiu o vento forte, imagina eu e você, meu irmão. Não somos super crentes, não somos aqueles que fazem o que acontece, não. Fala para o seu irmão: você necessita da graça de Deus na tua vida. Pode falar: por mais que você ore, por mais que você jejue, não se sinta super crente, super capaz, porque todos nós sentimos o vento forte. Eu não sei se você já sentiu o vento forte na minha vida. Cadê você que já sentiu o vento forte? Às vezes ele já passou um vento forte na sua vida, na família, já passou no trabalho, já passou na vida espiritual. Mas eu não quero saber nessa noite como ele foi, mas eu sei de uma coisa: que o Senhor Jesus, aquele que estendeu as mãos para Pedro, quando estava naufragando, sentiu o vento forte, estava afundando.
bate na nossa vida. E a gente às vezes naufraga, afunda. Conforme eu falei, o vento, o outono, é uma estação decisiva. Porque conforme você passar pelo outono, ou você vai para o inverno, se esfria mesmo, naufraga, ou você permanece na sua primavera e no seu verão. Por isso que eu falei, o vento vem para te mostrar de fato, de verdade, quem você é. Você acredita que nós não nos conhecemos direito? Você pode perguntar isso para o seu irmão, tu se conhece direito? Não conhece não, a gente não se conhece não. Uma coisa é a gente dar bonança, não é verdade? Tu ri, que maravilha, abraça todo mundo. Agora, quando vem o vento, como é que tu fica? Eu tenho uma dificuldade quando vem o vento, às vezes a cara fecha. Você consegue entender? É no vento de fato, de verdade, que você vai se conhecer. Então o Senhor permite o outono chegar na nossa vida para nós nos conhecermos. Imagina como que devia estar o coração do apóstolo Pedro. Opa, eu vi um montão de milagre de Jesus, que maravilha, eu vou lá. Senhor, se é tu mesmo, manda em mim até contigo por sobre as águas. E foi andando. Mas ele sentiu o vento forte. Se o vento está batendo forte na sua vida, aguenta firme, que Deus está trabalhando nesse vento também. Cadê você que acredita nisso nessa noite? Exalta o nome de Jesus. Aí tem um outro homem que eu cito também, que sentiu bastante o vento forte. Só que agora a gente sai do Novo Testamento, deixa o apóstolo Pedro lá, e vamos lá para o Antigo Testamento. A gente lembra de um homem chamado Jó. Quem lembra o que aconteceu com Jó? No capítulo de número 1, a partir do versículo de número 19, você pode chegar na sua casa, leia Jó capítulo 1, versículo 19 em diante. Diz que os filhos de Jó estavam na casa de um dos irmãos banqueteando. Repete assim comigo: quando de repente. Meu Deus, eu não ouvi a igreja. Quando de repente. Repete em alto bom som: veio um vento forte e bateu nos 4 cantos da casa. Oh meu Deus do céu, cadê você entendendo nessa noite a palavra? O vento chegou na vida de Jó, da família de Jó. Detalhe: nos 4 cantos da casa. Jesus. Meus irmãos, às vezes o vento vem e bate terrivelmente na nossa vida espiritual. É terrível. Às vezes vem e bate terrivelmente no nosso trabalho. É terrível. Mas a pior coisa é quando bate dentro da sua casa. Vem aquele vento. Aí bateu nos 4 cantos da casa. Você imagina, eles tentavam correr para a porta dos fundos, o vento vinha. Ia para a porta da frente, o vento vinha. Tentava escapar pela janela da direita ou da esquerda, o vento vinha. E o vento foi, bateu e acabou com aquela casa. Matou os filhos de Jó. Aí quando foram lá dar notícia para Jó, aconteceu tanta tragédia na tua vida que agora eu acho que você vai reclamar, agora você vai murmurar. Jó, eu sei que você está na primavera, tudo é flor, tudo é alegria, eu sei que você está no verão, você está aquecido, mas agora você vai esfriar, porque o outono chegou na tua vida. Mas quando pensaram que Jó ia esfriar, ele respondeu no capítulo 1, versículo 21: no sair do ventre da minha mãe, não tornarei para lá. O Senhor deu, o Senhor tomou, bendito seja o nome do Senhor. Cadê você? Vem dizendo o nome de Jesus nesta noite. Ainda que o vento tenha arrasado na tua vida, ainda que o negócio tenha ficado estreito na tua vida, todavia, cadê você se alegrando no Senhor nesta noite? Cadê você se alegrando naquele que vive e reina para todos sempre? Você consegue entender a profundidade? Chega na vida de Jó. Bendito é o teu O vento nome. não o afundou. Vou repetir novamente: no sair do ventre da minha mãe, Jó respondeu, no tornarei para lá. Foi o Senhor que deu, foi o Senhor que tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Sabe o que é isso? É se alegrar na adversidade, é se alegrar no momento ruim. O que é isso, pastor Ezequiel? Isso é
turvado, ele não estava entendendo nada do que estava acontecendo ao seu redor. No capítulo 1, capítulo 2 do profeta Abacuque, você vai ver um profeta turvado, a lei estava se afrouxando, a injustiça social, ao ponto dele perguntar: até quando, Senhor? Repete assim comigo: Abacuque, ele estava turvado, o vento chegou, ele não estava entendendo nada. Fala para o seu irmão assim, ó, mas a situação de Abacuque mudou no capítulo 3. Meu Deus do céu. Pergunta para o seu irmão: o que Abacuque fez no capítulo 3? Quando chega no capítulo 3 do profeta Abacuque, existe a oração do profeta. As coisas mudam quando eu e você começamos a orar. Aí quando chega no capítulo 3, Abacuque começa a orar. Aí a perspectiva dele agora muda. Peraí, eu estava quase indo lá no inverno, quase me esfriando. O vento chegou, o vento bateu. Eu estava quase me esfriando, mas peraí, eu agora entendo que tudo é da permissão do Senhor. Eu vou continuar na primavera, eu vou continuar no verão, sabe por quê? Ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto na vide, ainda que o produto da oliveira minta, ainda que não haja fruto no jardim, tudo dê errado, todavia eu me alegrarei no Senhor, eu exultarei no Deus da minha salvação. Até você se alegrando no Senhor aqui nessa hora. Bendito seja o nome do Senhor para você. Então, você vai observar que essas 4 estações fazem parte da nossa vida. A primavera, relembrando o início de tudo. Repete mais uma vez comigo: tudo são flores, tudo é alegria. Amém? Não é assim no começo da nossa vida? Nessas áreas que nós falamos. Aí a gente entra no verão, o que estava bom fica melhor ainda. Você vai se aquecendo. Aí entra essa fase difícil na nossa vida, que é a fase do outono, que é a fase dos ventos. Então, dependendo de como você passar por essa fase, ou você permanece firme na primavera, que é a sua flor, que é a sua alegria, você permanece firme no verão aquecido, ou você se esfria. E é aqui que eu quero parar um pouquinho para examinar o texto do capítulo 4, versículo de número 9, e fazer algumas considerações. Cadê você que eu pedi para no começo permanecer com a sua Bíblia Sagrada aberta? Permaneça com a sua Bíblia aberta, por gentileza. No capítulo 4, versículo de número 21, que Paulo escreve a Timóteo, e me chama a atenção essa frase quando Paulo fala: procura vir antes do inverno. Agora entra a 4ª fase da vida que nós passamos, uma das fases mais complicadas que o crente pode passar, que o ser humano pode passar em todas as fases, que é a fase do inverno. Qual é a característica principal do inverno? Frio, frieza. Vamos retornar ao início da ministração. Lembra que eu falei para a gente refletir sobre esses 3 aspectos da nossa vida: familiar, profissional e espiritual. Lembra quando você começou namorando? Só flor, só alegria. Não via defeito nela, não via defeito nele. Lembra quando você começou na área profissional? Repetindo mais uma vez, sem querer ser redundante já sendo, você não botava defeito no patrão, não botava defeito na empresa, em nada, ninguém. No começo, só flor, só alegria. Lembra na sua vida espiritual, quando você começou caminhando na casa do Senhor? A escola dominical começa 9 horas. O novo convertido, 8h50, ele já está aqui, porque no começo é só flor, é só alegria. Que coisa linda. O culto começa às 7 horas. 6h50, ele já está ali esperando a igreja abrir. Você no começo é só flor, é só alegria. A irmã vem, canta errado aqui, você nem percebe isso. O pastor fala errado aqui, você nem percebe isso. Não estou dizendo que aconteça aqui, mas é para a gente entender o que eu estou falando aqui. No começo só flor, só alegria. Você entra no verão, maravilha, aquece. Quando chega no outono, quando passa pelos ventos, você não soube passar pelo outono. Aí você começa a se esfriar. Entra na fase do inverno. Aí o inverno, na vida conjugal, o esposo já não procura mais a esposa,
e vice-versa. Por quê? Estão se esfriando. Fala para o seu irmão, o negócio é mais sério do que eu e você pensamos nessa noite. Oh, meu Deus do céu. Cadê você entendendo a palavra do Senhor? Não vamos entrar nos aspectos, porque isso é mais para encontro de casar, né? A gente fala sobre isso também. No futuro, enquanto casais. Quem sabe, né, pastor? Aí entra na área profissional, a mesma coisa. Quando você fica na fase do inverno, na sua área profissional, irmãos, você era um dos primeiros funcionários a chegar à empresa, fazia a coisa com maior alegria a sua tarefa. Agora você chega lá no seu setor de trabalho, está no seu pensamento, tanto faz como tanto fez. Isso é o inverno na vida profissional. Estou falando de inverno, não é inferno, tá? As palavras se parecem, é inverno, frieza. Trazendo para a área espiritual. É terrível quando o crente ele chega nessa fase do inverno. É a fase da frieza. Ele não consegue mais sentir a presença de Deus na sua vida. Para ele o culto ele é banalizado. Tanto faz se ele chega às 7 horas, 7h30 ou 8 horas na igreja. Ele não está nem aí porque ele está se esfriando espiritualmente. Por isso que Paulo fala para Timóteo, procura vir antes do inverno. Nesta noite o Senhor está nos chamando, antes que venha o inverno. Cadê você que não quer se esfriar? Pode levantar as mãos e glorificar o nome do Senhor. Se você não quer se esfriar, fala para o teu irmão assim, ó, vem antes do inverno. Aperta a mão e fala para ele, não deixa eu me esfriar não, venha antes do inverno. Era isso que Paulo está falando para para você entender agora a literalidade da passagem aqui, para a gente entender e trazer também algumas aplicações para essa fase da nossa vida. Repete assim comigo, o apóstolo Paulo, no momento pior da sua vida, onde ele mais necessitava de amigos, ele foi abandonado. Quando você pega aqui essa segunda epístola de Timóteo, você vai ver alguns teólogos vão dizer que foi a última epístola que o apóstolo Paulo escreveu, antes de ele ser decapitado. Tanto que eu pedi para você ficar com a sua Bíblia aberta propositalmente, porque a gente vai ler aqui alguns versículos que vêm dentro desse contexto do capítulo 4, versículo 21. Nós lemos o versículo 21 que diz o quê? Todos procura vir antes do inverno. Qual é a frase, igreja? Procura vir antes do inverno. Olha que fase difícil que o apóstolo Paulo estava passando. Você imagina, hoje é dia 20 de agosto de 2023. Imagina se alguém chegasse e falasse para você assim, ó, dia 20 de setembro de 2023, daqui a um mês, você vai morrer. Como é que ficaria a sua mente? Você consegue entender? Era mais ou menos isso que o apóstolo Paulo estava passando aqui. Por quê? Ele tinha acabado de ser sentenciado pelo Império Romano. Ele já sabia certinho a data que ele seria executado. Tanto que você pega aqui o capítulo de número 4, localize comigo, por favor, versículo 6 e o 7. A gente utiliza muito esses dois versículos em seu fundamento. Por quê? É justamente o apóstolo Paulo estava falando isso, que ele sabia que ele estaria morrendo em breve. Aí ele fala aqui no capítulo 4, versículos 7 e 8, perdão. Combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Versículo 8, todos em alto bom som. Desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos que amarem a sua vida. Olha que coisa tremenda. Combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Quando chega aqui no versículo 6, retornando aqui ao versículo 6, ele diz o que estava acontecendo com ele, porque já estão sendo oferecidos por aspersão de sacrifício. Versículo 6, a igreja completa, e o tempo da minha partida está próximo. Repete comigo. E o tempo da minha partida está próximo. Olha só, o apóstolo Paulo sabia que a partida dele já estava próxima.
Então foi justamente nessa fase que ele estava mais precisando de amigos. Mas olha o que acontece com o apóstolo Paulo, a partir do versículo de número 10, que os seus amigos começam a abandonar ao apóstolo Paulo. Versículo de número 10 diz assim, versículo 9 ele pede mais uma vez, procura vir ter comigo devagar. Procura vir ter comigo quando você tiver um tempo. Isso é Paulo falando para Timóteo. Olha, Timóteo, daqui a algum tempo já não vou estar mais aqui nessa terra. Timóteo, venha ter comigo depressa. Sabe por quê? Versículo 10. Porque Demas me desamparou, amando o presente século, e foi para Tessalônica, Crescente para a Galácia, Tito para a Damácia. Só Lucas está comigo. Olha que coisa interessante, eu começo agora a trazer algumas aplicações dessa passagem. Volto agora para a parte simbólica que nós estamos falando, dessas 4 estações, para dizer que, repete assim comigo, muitas vezes é justamente na fase mais difícil da nossa vida. Fala para você, irmão, quando está chegando o inverno, é que nós somos abandonados. Oh, meu Deus do céu! Não é verdade? Não é verdade? Olha para cá, por favor, rapidamente. Eu queria que um dos voluntários, um dos irmãos que estão aqui atrás, se voluntariar, fique de pé, fica aqui do meu lado, por favor, qualquer um dos irmãos. Esse varão de guerra aqui, ó, que varão bonito, é você. Tinha-se ele mesmo. Eu precisava de alguém com sorriso largo. Amém? Um sorriso bonito. Repete assim comigo. É fácil lidar com alguém na primavera e no verão. Olha só, dá um sorriso bonito. Para mim. Eu vou ter o maior prazer de abraçar ele, assim, dá um sorriso bonito pro seu irmão aí, abraça ele, dá um sorriso pro seu irmão, abraça ele, sorria, isso, não é gostoso? Quando o crente está na primavera, no seu primeiro amor, aquela alegria, é maravilhoso, ele só vem te jogando lá para cima, otimista, não vai dar tudo certo, maravilha, repete assim comigo, mas é terrível tratar como um irmão no inverno. Oh, meu Deus. Agora você vai fazer a cara feia. E ele não consegue não. Amém? Imagina ele com a cara empurrada, fechada, todo triste. Pode sentar, mano. Você não vai conseguir fazer a cara feia não. Amém? Agora imagina ele com aquela cara toda fechada, frio. Já viu o crente do inverno, irmão? Como é que é? Aí você vem todo alegre. Irmão, vamos fazer a consagração. Irmão, vamos fazer um amigo. Irmão, tudo desanimado. Repete assim comigo mais uma vez. É fácil e gostoso lidar com o crente na primavera e no verão. Mas fala o seu irmão, é difícil lidar com o crente no inverno. Você vai falar para ele o seguinte, repete assim comigo, fala pro seu irmão, aperta a mão dele assim, mas é justamente nessa fase que ele mais precisa de você. Oh, meu Deus do céu, cadê você que já começa a entender a palavra do Senhor nessa noite? Você pode levantar as mãos e adorar o nome de Jesus nessa noite. Se porventura você vê alguém do teu lado que está se esfriando, não feche a cara para ele não deixe ele abandonado não, estenda as suas mãos para ele. Procura vir antes do inverno. Meu Deus, aleluia. Por isso que Paulo estava falando para Timóteo, o negócio está ficando estreito para mim, Timóteo. Eu estou ficando sozinho, eu estou ficando isolado, só Lucas está comigo. Timóteo, daqui a algum tempo eu vou estar partindo, venha estar comigo. Agora olha que coisa interessante, quando o apóstolo Paulo solicita a presença de Timóteo, ele pede para Timóteo vir sozinho? Ele pede para vir quem vir com ele? Quem? Marcos. Olha que coisa interessante, por que Timóteo solicita a presença de Marcos? Quem lembra o que aconteceu com os dois antes, lá em Atos capítulo, eu esqueço qual é o capítulo, mas em Atos dos Apóstolos? Havia tido o quê? Uma dissensão entre eles. Quem lembra dessa passagem?
Eles praticamente estavam assim, ó, vinculando um com o outro. A Bíblia não fala, mas a gente vai entender que se o apóstolo Paulo sabia que ele já estava morrendo, ele devia estar assim: não, essa tendência não pode ficar não. Timóteo, traz o Marcos comigo que eu preciso dar um abraço nele. Fala pro seu irmão, não fique com mágoa de ninguém na tua vida não. Sabe, porque isso te faz mal. Ô, na mão da cara baixaia. Cadê você que acredita que o Senhor está trabalhando aqui neste ambiente estreito? Pastor, me permite descer só um pouquinho aqui, meu Deus. Levanta as tuas mãos e glorifica o nome do Senhor, irmão. Deus está presente aqui neste lugar. Se eu fosse você, não ficava com a tua boca fechada, não. Pode abrir a tua boca e glorificar o nome de Jesus, que Ele está presente aqui. Ô, Calixto, tem uma atmosfera espiritual tão tremenda aqui. Deus está trabalhando a sua glória, está se manifestando em nosso meio. Ele está curando. Levanta as mãos e adora o nome de Jesus nessa noite. Cadê você que sente o fogo de Deus na tua vida aqui neste lugar? Cadê você que sente a glória do Senhor na tua vida aqui neste lugar? Procura vir comigo antes do inverno. Bendito seja o nome do Senhor para todos sempre. Procura vir antes do inverno. E o apóstolo Paulo solicita a Timóteo: vem, Timóteo, antes do inverno. E quando você vir para ter comigo, Timóteo, eu preciso de 3 coisas, Timóteo, para poder passar nesse inverno. Acompanhe comigo, por favor, aí no versículo de número 13, quando ele, nos versículos 11 e 12, ele lamenta, 10, 11 e 12, ele lamenta daqueles que não estavam mais com ele. Ele no versículo 13 aqui, ele solicita 3 coisas interessantes. Ele diz aqui, ó: quando vieres, traze o que a igreja? A capa, que deixei em Troade, em casa de Carpo, e os livros, principalmente os pergaminhos. Olha só, primeiro, Paulo solicitou quem? O próprio Timóteo. Ou seja, vem depressa, Timóteo. Depois ele solicita que Timóteo traga a capa e os livros. Repete assim comigo: quando chegar. Meu Deus, está muito fraco. Toda a igreja em alta unção. Quando chegar o inverno na minha vida, eu vou precisar de pelo menos 3 coisas. Pergunta para o seu irmão: quais são essas coisas? Repete assim comigo: amigos, capas e livro. Oh, meu Deus do céu! Quais são as 3 coisas que nós precisamos antes que venha o inverno? Todos: amigos, capa e livro. Mais uma vez: amigos, capa e livro. Meu Deus, são 3 coisas que nos ajudam a passar pelo inverno. Primeiro, são os amigos. Fala para o seu irmão: não deixa o inverno chegar na minha vida não. Fala para ele: antes do inverno chegar, fala para ele, antes de eu começar a me esfriar, pode falar para ele assim: quando você vê que eu estiver começando a me esfriar, não deixa eu me esfriar não, me ajuda, vem antes do inverno, vem antes do inverno. Primeiro nós precisamos de amigos. Depois nós precisamos de capa. Olha só o que o apóstolo Paulo está pedindo. Capa, literalmente, o que faz? Nos aquece. Quantos que tem a capa do Espírito Santo aqui para revestimento? Você entrou dentro da casa do Senhor, você está sendo revestido pela capa espiritual, a capa do Espírito Santo. Quem sabe você entrou aqui nessa noite triste, cabisbaixo. O Senhor está te revestindo com capa. Timóteo, vem ter comigo depressa. Ele pede capas, mas ele pede também o quê? Livros. Olha que coisa interessante. Quem é que gosta de ler? Eita glória! Eita glória! Se eu for perguntar aqui para você um livro que te ajudou muito, não estou falando da Bíblia não, daqui a pouco a gente vai entrar na Bíblia, que Paulo ele tinha sua coleção, ele pede os pergaminhos, perdão, ele pede os livros.
Depois que ele vai falar, traz também os pergaminhos, tá? Mas deixa eu falar primeiro dos livros. Quem aqui já leu um bom livro que muito te ajudou? Eu sempre costumo, quando eu ministro, pastor, faltam 3 minutos para 9. Amém? A gente já vai terminar. Eu sempre pergunto assim, qual é o livro que mais chamou a atenção, que te ajudou muito na sua vida espiritual? Se eu for perguntar para os irmãos aqui, alguém pode me citar algum? O livro da pastora Zanete, que eu testemunho dela, e foi transformador na minha vida. É isso aí, ó. Lê um livro da pastora Zanete que foi transformador na sua vida. Alguém já pode me falar um outro livro que você leu? Quem já leu o livro Peregrino? Vamos. Que coisa linda, tá? Fala da trajetória cristã de uma forma bem figurada. Alguém pode falar um outro livro? Cristianismo puro e simples. Cristianismo puro e simples. São livros que nos ajudam. Era isso que Paulo tinha na sua biblioteca. Olha, Timóteo, eu já estou sendo oferecido por sacrifício. O tempo da minha partida está próximo, mas eu preciso dar uma olhadinha em alguns livros aí que sempre me ajudaram. Mas Paulo fala assim, ó, Timóteo, traga os livros. Levanta a tua Bíblia assim, agora tu vai levantar. Mas ele fala assim, ó, Timóteo, os livros são ótimos. O da pastora Zanete, o Cristianismo Vivo, o Peregrino, outros livros. Timóteo, traz esses livros, mas principalmente os pergaminhos. Cadê você que está com os pergaminhos em tuas mãos aí? Paulo precisava principalmente da palavra do Senhor na sua vida. E nesta noite, esta palavra que está te aquecendo. Glória seja Deus. Precisamos, antes que venha o inverno. Eis o Deus Meus dessa irmãos, o palavra. que mais está acontecendo é o inverno que está chegando. Jesus falou que se por multiplicar a iniquidade, a igreja completa, o amor de muitos estaria se esfriando. Quem sabe você entrou aqui nessa noite e já refletiu bastante. Falta 1 minuto para 9, o pastor, posso colocar a igreja de pé? Fique em pé, por favor, por gentileza. Que eu quero fazer uma oração por cada um de nós aqui nesta noite. Amém? Amém? Olha para cá, por favor, que a gente já está concluindo a mensagem nesta noite. Mas eu preciso concluir falando isso. Quem sabe você entrou aqui nessa noite, não consegue mais estar na sua primavera. Lembra no começo de tudo? Todas as áreas que nós falamos. Tudo era o quê? Flor e alegria. Quem sabe você não está mais na sua fase do verão, não consegue mais se aquecer. Em todas as áreas que nós falamos aqui. Quem sabe você chegou no outono e o vento te abalou de fato, de verdade. Quem sabe nessa noite você já está quase se esfriando. Por que eu digo quase, oh meu Deus do céu? Fala do teu irmão, você não se esfriou ainda não. Pergunta para ele assim, por quê? Sabe por quê? Porque você está aqui. O simples fato de você ter saído da sua casa, ou meu irmão, ter vindo para a casa do Senhor, já diz que você não está completamente frio, não. Está quase chegando, quem sabe, o inverno. Procura vir antes do inverno. Mas quem sabe tem alguém aqui quase se esfriando. Fala no seu irmão, aperta a mão dele e fala assim para ele: antes que venha o inverno, eu vou te ajudar. Oh meu Deus do céu. Oh meu Deus do céu. Cadê você nessa noite fazendo o que eu vou fazer aqui agora como evangelista Calixto? Faz assim nessa noite, faz dupla aí, faz dupla, isso, abraça aí o teu irmão. É dupla, não é trio, é dupla. É dupla. Se sobrar por acaso, aí você faça dupla. Porque eu vou te falar que você tem que fazer dupla nesta noite. Se sobrar, realmente você faz trio, não tem problema. Mas faça dupla, sabe por quê? Paulo falou para quem? Para Timóteo. Procura vir antes do inverno. Fala isso para ele. Alô, vem antes do inverno. Não deixa ele esfriar não. Não deixa ele esfriar não. Amém? Pode falar para ele. Procura vir antes do inverno. Eclesiastes capítulo 4, versículo 9. Diz assim, ó. É melhor ser 2 do que 1. Porque tem melhor pago o seu trabalho. Porque se um cair, a igreja completa, o outro levanta o seu companheiro. Oh, meu Deus do céu. Fala para o teu irmão, se porventura você cair, pode falar.
te ajudar, oh meu Deus do céu. Levantar a baixai, levanta o cadarabaixai. Continua abraçando o meu irmão e olha só o que eu vou te fazer nessa noite. Fica ali, olha pra cá, olha pra cá, olha pra cá. Eu sempre costumo fazer essa ilustração pra gente entender que momento é esse. Que momento é esse? Nós estamos falando de aquecimento. Nós temos uma temperatura média no nosso corpo, não temos? Quantos graus que são? 36,5, 37. Vamos arredondar para os 37 graus. Eu sozinho aqui estou com 37 graus, não estou? Se eu chegar a me aproximar com os 37 graus do Alan Calixto, são 74 graus. Oh meu Deus do céu! Oh meu Deus do céu, não fica sozinho não! Não fica sozinho não! Laxada caio, mando carabaixaia. Abraça teu irmão, fala para ele: eu vou me aquecer junto com você nessa noite. Isso. Família com família, vai se aquecendo aí. Jesus está trabalhando aqui de uma forma tão especial. Cadê você levantando uma voz de oração pelo teu irmão nessa noite? Cadê você levantando essa voz de oração? Enquanto você vai clamando pelo teu irmão, Deus vai trabalhando na tua vida. Jó capítulo 42, versículo 10 diz que o Senhor virou um cativeiro de Jó. Enquanto ele orava pelos seus amigos, e nessa noite não é diferente não. Deus está trabalhando na minha Olhando o Senhor nosso Deus, nosso bendito eterno Pai, nós estamos aqui, ó Deus, em uma voz de oração, clamando a Ti, ó Deus Todo-Poderoso, na certeza, meu Senhor, que o Senhor está presente aqui neste lugar. Chama o calabadarabaxéia. Nós queremos, ó Deus, na unção do Teu Espírito Santo aqui neste lugar. Porquanto, meu Senhor, em nome de Jesus, nós te pedimos: enche a tua igreja com a tua glória, enche a tua igreja com a tua graça, enche a tua igreja nessa noite com o poder do Teu Espírito Santo. Ó Pai Celestial, quanto que nós precisamos, ó Deus, deste poder nesta noite. Ajuda-nos, ó Deus, a estarmos juntos uns dos outros, Pai, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Permaneça em pé, eu preciso fazer um apelo. Pode fazer, meu pastor. Tem alguém aqui nessa noite, quem sabe, que se afastou dos caminhos do Senhor, mas Jesus te trouxe aqui. Pastor Ezequias, eu comecei tão bem na minha caminhada, mas no meio do caminho eu me afastei, eu me esfriei. Jesus te trouxe aqui neste lugar, nesta noite, para sentir essa glória. Levanta a carabaixaia. O Senhor Jesus, ele fala para aquela igreja ali em Éfeso, no capítulo 2 do Apocalipse, versículo de número 4 e 5. Lembra-te, pois, de onde caístes, volta a praticar as primeiras obras, arrepende-te e volta a praticar as primeiras obras. Jesus nesta noite está chamando você. Alguém aqui em nosso meio, porque é hoje, não é amanhã nem depois da manhã, é hoje, agora. Retornar para os caminhos do Senhor. Cadê você? Vem aqui à frente em nome de Jesus, que a igreja vai estar orando por você. Cadê você nessa noite que quer receber hoje Jesus como seu único, suficiente Salvador? Pastor Ezequias, nunca fui crente, nunca entrei em uma igreja. Hoje o Senhor me trouxe aqui. Jesus te trouxe aqui neste lugar para poder fazer algo na tua vida, transformar a tua vida. Alguém aqui no nosso meio, bendito seja o nome do Senhor. Se não tem, que o Senhor continue abençoando a sua igreja. Antes de agradecer a oportunidade, em nome de Jesus, vira para o seu irmão, fala para ele: procura vir antes do inverno. Fala para ele: procura vir antes do inverno. Bendito seja o nome do Senhor. Agradecemos essa oportunidade em nome de Jesus. Deus abençoe os nossos irmãos. Podem tomar os seus assentos. O evangelista Alan Calixto, ele falou aqui que eu posso fazer uma pequena propaganda aqui, irmãos, rapidamente. Eu trouxe aqui, se os irmãos desejarem, tá? Pastor Moisés, dá licença. Claro, fica à vontade. Pela misericórdia de Deus, a gente escreve livros. A gente escreve alguma coisinha, né?
Eu tenho esse livro aqui, pela misericórdia do Senhor, que a gente escreveu, Ministério Nota 10. Nós fizemos um acrônimo com a palavra ministério. Repete assim comigo. A palavra ministério. Fala assim mesmo, seu irmão. Ministério. Tem 10 letras. Amém? Para cada uma das letras, a gente pegou uma qualidade que não pode faltar na minha e na sua vida ministerial. Por exemplo, a letra M, repete assim comigo, não pode faltar maturidade na vida do ministro. Essa é uma das 10. As outras 9 é só você adquirir o livro que você vai descobrir. Amém? Nós temos aqui, tá? Se vocês não desejarem abençoar o nosso ministério, valor de R$30. Pastor Zequias, não tenho R$30, não quero pagar os R$30. Me dá o teu zap que eu passo aí para você de graça pelo PDF, irmão. Está tudo certo. Amém? Que Deus abençoe. Mas se você puder adquira para poder abençoar mais e mais o nosso ministério, tá bom? Pastor Zequias, quantas vezes eu posso pagar? Pode pagar de 3 vezes, de manhã, de tarde e de noite. Amém? Brincadeiras à parte. Deus abençoe nossos irmãos, agradecemos, tá, Pastor Moisés? Deus abençoe a todos, amém?